Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui nesta manhã em Jundiaí com todos vocês. Recebi o convite, realmente fiquei muito feliz e queria agradecer primeiramente ao IPDP, à ABDPRO, em nome de quem me fez o convite, o Dr. Glauco Gumerato Ramos, não somente por estar aqui, mas por ter a oportunidade de expor um tema que foi objeto da análise do meu mestrado em Direito Processual Civil na Pontifícia Universidade Católica e, posteriormente, com os anseios e ensinamentos que eu obtive junto à Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, com o professor Adolfo Alvarado Veloso, mestrado em Direito Processual como um todo. E eu não tenho como falar das minhas conclusões sem contar um pouco da minha história. Eu estava escrevendo o meu mestrado para a Pontifícia Universidade Católica sobre os poderes instrutórios do juiz. Minha dissertação já estava praticamente pronta quando eu fui participar do Congresso de Direito Processual Garantista em Azul, província de Buenos Aires. E já no primeiro dia eu voltei para o hotel realmente contornada com todas as afirmações que eu ouvia e que iam contra tudo ao que até aquele momento eu escutava. O congresso acontece a cada 2 anos e convido a todos porque é uma experiência realmente extraordinária. E por vezes eu até perguntava aos 2 brasileiros que eu conheci lá, o professor Eduardo José da Fonseca Costa e o professor Glauco, se era verdade aquilo que eu estava entendendo, porque como eu não falava espanhol, eu não sabia se eu estava entendendo correto, porque era tudo o contrário. E eles falaram, não, mas é isso mesmo. E aí eu acho que no segundo dia era sobre exatamente os poderes instrutórios que eles chamam de medidas para melhor prover, e eu, agoniada, praticamente tinha tomado conta de uma mesa, porque era uma fila e no cantinho tinha uma mesa. E eu, para querer anotar tudo, sentei nessa mesa e um senhor sentou à minha frente. E eu, ao pé do ouvido, para que ninguém ouvisse a minha pergunta, perguntei por que o juiz é parcial se, quando ele determina a produção de uma prova, ele não sabe o resultado dela. Ele levantou a cabeça, me olhou, acho que os olhos fumegando já, simplesmente fez assim. E chamou o microfone. Eu já não sabia nem o que eu ia falar ali, né? Ele chamou e falou, faz a pergunta no microfone. Não, era só para você, eu não preciso. Não, agora você vai fazer a pergunta no microfone. Depois eu entendi que esse senhor era o Hugo Boto, que é o autor do livro Inconstitucionalidade das Medidas Oficiosas. Então, fez muito jus ali a me fazer passar praticamente aquela vergonha, mas que mudou a minha vida. Quando o microfone chegou até mim, eu, por não saber falar espanhol, pedi aos meus hermanos, né, que naquele momento até então eram hermanos, que traduzissem a pergunta para mim. E o doutor Eduardo, antes de traduzir, taxou a minha pergunta como clássico argumento da doutrina brasileira. Você lembra disso, Eduardo? E eu que já estava naquela vergonha, já não sabia mais onde me enfiar. Antes mesmo do Eduardo terminar a tradução da pergunta, levanta um senhor adiante, põe a mão assim na boca, como quem dissesse, falou besteira, e Ninha, já começa me chamando de Ninha, né? Menina. Ou seja, não precisa realmente amadurecer. O juiz é parcial porque mesmo quando ele não sabe o resultado da prova, ao determinar a produção, ele já conhece quem ele quer beneficiar por tentar confirmar uma hipótese sua. E isso realmente mudou o meu pensamento naquele momento. Depois daquele momento com o professor Alvarado Veloso, que foi quem me respondeu a pergunta, o professor Federico Domingues, que já vai fazer muita falta aqui na nossa comunidade jurídica internacional, me chamou de canto, tentou explicar algumas coisas mais, mas eu já não sabia nem qual idioma eu estava falando. E eu voltei daquela viagem de carro
por 5 horas com o ser me chamando de "sois uma linha", todas as 5 horas de viagem de volta para Buenos Aires, puxando a minha orelha. E a orelha foi muito bem puxada, viu, Glauco? Tardou, mas não falhou. Eu voltei para o Brasil realmente destinada a superar essa imensa barreira que era não somente mudar as fontes da minha pesquisa, mas também mudar a lente pela qual eu olhava o mundo jurídico, eu olhava a legislação, o sistema jurídico naquele momento. Quando eu perguntei para o Alvarado, como ele mencionou, ele era juiz e ativista. Quando eu perguntei para ele por que ele havia mudado de ideia, por que ele havia mudado de lado, ele me respondeu: porque agora eu sou advogado. E aí caiu uma ficha. O advogado, ele não pode defender a postura ativista. A postura ativista que eu estou me referindo aqui não é o ativismo norte-americano, porque a gente sabe que a Constituição norte-americana ela é muito mais concisa. Então lá, o que significava realmente fazer um pouco mais que a Constituição dizia, se dava em relação à forma, à tradição common law e ao texto que eles tinham, o que não é o caso do Brasil. Então, quando nós importamos o ativismo, eu estou me referindo aqui ao ativismo arbitrário, ao ativismo que, como o professor Nelson Neri comentou, é sempre pejorativo, ele é sempre patológico, porque ele significa se exceder aos limites constitucionais, ultrapassar. E nós estamos numa tradição civil law. Então, quando o Alvarado me disse que é porque ele se tornou advogado, eu entendi que a gente não podia, eu que sou advogada, defender o ativismo, porque eu estarei aí concentrando o futuro e o destino do processo do meu cliente nas mãos de um ser que é quem vai julgar o meu processo. É praticamente o venire contra factum próprio, né? O advogado depois ele vai reclamar de alguma medida indeferida, medida instrutória que ele requereu e que foi indeferida, mas ele academicamente defende o ativismo judicial. Então, é querer se aproveitar da sua própria torpeza. Nós, advogados, temos que acordar que nós não podemos continuar na defesa de um modelo que tira das nossas mãos, e mais do que isso, tira do verdadeiro titular que vai usar o processo como tutela da liberdade, esse poder de atuar ou de exercer contra o abuso do Poder Judicial. Então, não foi, claro, uma tarefa fácil, praticamente joguei uma dissertação de mestrado, né, foi-se embora, porque mudou todo o meu pensamento e todas as minhas fontes, e eu confesso que foi uma parte muito difícil, além de encontrar textos em português que falassem sobre o garantismo, porque não são muitos, em 2014 isso se deu, agora nós temos muito mais textos para utilizarmos, mas além do problema da fonte, eu encontrava nomes enormes do nosso direito processual, que eu venerei a faculdade inteira e que, por um esforço argumentativo hercúleo, tentavam realmente me enganar, me ludibriar, inclusive afirmando que o sistema acusatório poderia adotar tanto o adversarial system quanto o inquisitorial system, que realmente pode até haver uma distinção sobre quem faz o impulso processual e quem inicia a ação. Mas como o professor Adolfo Alvarado mencionou, o sistema inquisitorial e o sistema adversarial, o dispositivo e o inquisitório, eles têm antecedentes, eles têm ideologias completamente distintas. Então, é difícil que eles convivam no mesmo sistema, porque ele vai trazer inconsistências práticas além de teóricas. Aprofundando-me mais nessas distorções, eu compreendi, dessa vez correta, que as opções inconscientes por mim tomadas, porque eu vim de uma recepção acrítica de verdades passadas para mim como indiscutíveis na faculdade, colocavam num pedestal a autoridade judicial, a sobrepunha as partes e ainda enfraquecia o papel da minha advocacia. O processo que até então eu louvava era um meio de opressão. Agora, finalmente, eu descobri. Era um modelo misto,
que jamais resultará num instrumento efetivo de tutela dos direitos e garantias constitucionais, como a Constituição de 1900 estabelece que seja. Então, com grande honestidade e parcimônia, eu reconsiderei meus posicionamentos, não calei nem subestimei minhas dúvidas. E eu conto a minha história, não somente porque nós somos os garantistas uma minoria, mas para os que estão aqui e que ainda não tiveram essa experiência de mudar a lente pela qual olha o mundo, e esse é o momento, especialmente porque agora nós temos uma associação que nos acolhe e uma associação que nos privilegia com eventos como esse, o que não existia no momento aí de profunda braveza e coragem do Dr. Glauco. Então, eu convido vocês a questionar sobre o significado de defender as ideias que vocês estão acostumadas a ouvir que estão sendo defendidas, né? E convido também vocês para conhecer, ou para procurarem ao menos saber, qual contexto, verdadeiro contexto, está por detrás dos posicionamentos que são sustentados pela maioria da nossa doutrina brasileira. Eu acho que o momento agora é de perguntar o que Steve Jobs perguntou quando ele queria contratar o presidente da PepsiCo. Ele queria trazer para a Apple, mas ele conhecia que ele estava realmente insatisfeito em ir para a Apple, dado que ele teria que mudar de cidade com a família. E ele perguntou: você vai querer continuar vendendo água e açúcar, ou você vai querer mudar o mundo? A gente não sabe se o garantismo pode mudar o mundo, mas eu tenho certeza que defender o ativismo é continuar defendendo ou vendendo água com açúcar. Não cola mais, não orna, não está dentro da nossa Constituição de 1988. Então, até aqui eu falei de mim, e agora a gente vai se concentrar no que realmente interessa, que não é o novo CPC, é a Constituição, porque é ela que precisa determinar o que o novo CPC realmente pode nos vincular ou pode nos obrigar. É bom lembrarmos que alterar as leis é importante, mas nada adianta alterar a legislação sem mudar a mentalidade dos operadores do direito, especialmente os juízes, porque são eles quem aplicam. Então, a gente precisa saber o que está por detrás da essência, o que consiste a essência do pensamento dos juízes brasileiros, quando a gente contrapõe o texto antigo, o novo texto e a mentalidade desses juízes. Estudos demonstram que os juízes da Civil Law sentem responsabilidade em achar a verdade. Eu acho que isso pode significar muito para a gente, já que nós estamos numa tradição de Civil Law. Comparativamente, enquanto na tradição Common Law o curso do processo é controlado pelos litigantes ao apresentarem o caso a um juiz passivo, o processo da Civil Law é controlado por um juiz ativo, que conduz uma investigação dos fatos envolvidos na disputa e que tendem a se sentir responsáveis pela verdade. Então, de um certo modo, a culpa é de todos que deixam transparecer que o juiz precisa encontrar a tal verdade material, quando, como dito por doutor Alvarado, ela não importa ao processo, porque o processo ele não foi feito, ele não é necessariamente para trazer justiça. A justiça ela deve ser um valor que vai levar com que a lei seja de um modo ou de outro, certo? Mas o juiz precisa observar a lei, o direito. Então, isso pode explicar a visão dos próprios juízes brasileiros a respeito da função judicial. Julgados demonstram que boa parte crê no seguinte trecho: a busca da verdade é absolutamente essencial para que o processo possa atingir satisfatoriamente os seus fins, entre os quais destaca-se a correta atuação da vontade do direito, objeto aos casos submetidos ao Poder Judiciário.
Para que tal desiderato seja alcançado, pensam eles, impõe-se o reconhecimento de amplos poderes de iniciativa probatória do juiz, permitindo-se que este agente estatal cumpra sua missão constitucional, fazer justiça. Mas eu vou então pegar emprestada a frase de Oliver Wendell Holmes Jr., que é uma das ilustres figuras da história do direito norte-americano e que serviu para a Suprema Corte por 3 décadas. Ele diria: jovem, o segredo do meu sucesso é que muito cedo eu descobri que eu não era Deus. E o juiz não é Deus, a gente precisa entender isso. Este é um tribunal de direito, não uma corte de justiça. Até John Marshall, que foi aí quem inaugurou o ativismo judicial norte-americano com o caso Marbury versus Madison em 1803, em 1824 ele expressou o seu mais intenso repúdio às consequências do ativismo judicial, asseverando textualmente que os tribunais são meros instrumentos da lei e na sua atividade não podem ter vontade própria. O poder judiciário nunca pode ser exercido com o propósito de dar efetividade à vontade do magistrado. Uma questão hermenêutica poderia até discutir a questão da vontade da lei, mas não é tema, não é objeto da nossa discussão hoje. E eu não estou, claro, negando a importância de alterar a lei, até porque com a Constituição de 1988 nós tivemos uma ruptura paradigmática na história do direito brasileiro, o que gerou a imediata necessidade de textos legais com ela compatíveis. Reitero que o ativismo não é uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos fins constitucionais e que não pode ser confundido com judicialização da política. A judicialização da política, ela deriva de fatores alheios e externos à jurisdição, porque se trata da crescente demanda social junto ao judiciário, e não podem se confundir os termos que a gente encontra por aí muito confusos. Uma coisa é clara: o direito não pode ser substituído pelas convicções morais e pessoais de cada magistrado. Então, será que essa legislação, essa alteração legislativa, o novo CPC, trouxe os resultados que nós esperávamos? Porque quando do projeto e logo depois da entrada em vigor, muito se discutiu sobre o modelo cooperativo implementado pelo novo Código de Processo Civil. Muitos diziam que era uma inovação, que haveria ali um redimensionamento do contraditório para incluir o Estado juiz nesse contraditório, em que pese o juiz não seja parte. Seria um processo sem protagonismo ou um processo em que o protagonismo fosse de todos. Contudo, se nós analisarmos a jurisprudência, a gente vai ver que o artigo 370 do novo CPC, que é o que trata das medidas instrutoras oficiosas, ele continua sendo interpretado da mesma forma que era o CPC anterior. E aí eu teria uma certa divergência com o professor Nery na questão de que o CPC de 73 fosse talvez mais democrático ou não. Eu acho que são modelos mistos, e como os modelos mistos, são modelos que às vezes puxam um pouco para a inquisitoriedade ou um pouco para a acusatoriedade, mas que por serem mistos vão ser autoritários de um jeito ou de outro, especialmente com a mentalidade dos aplicadores de direitos que nós temos. Então o protagonismo judicial ele permanece exatamente porque o artigo 370 do novo CPC, assim como já previa o CPC de 73, menciona os juízes, autoriza expressamente, mencionam os juízes, não sou eu falando, uma postura mais ativa do juiz, que poderá determinar a realização de provas de ofício. Então, se o artigo 370 mudou, inclusive professores que tratam de direito probatório mencionavam que, como no CPC anterior era um caput só, e no nosso CPC, o 370, ele fala que caberá as medidas a requerimento ou de ofício tal,
No parágrafo único, ele fala do indeferimento dessas medidas quando protelatórias. Alguns doutrinadores diziam que por trasladar para o parágrafo único, isso significaria que o juiz já não poderia indeferir tanto assim, que ele teria que se precaver mais ao fazer isso. Mas até parece que o parágrafo único estar aqui ou ali vai ter realmente, de fato, alguma alteração, como de fato não teve. O erro de continuar aplicando a nova lei com os olhos do passado se houve de fato a instauração de um modelo cooperativo que tem em sua base outros princípios, por que a gente não está vendo o novo texto com os olhos do modelo cooperativo? Não que eu defenda o modelo, mas se ele está aí, ele precisa ser revisto. Além disso, se o nosso CPC novo foi construído com as bases da Constituição de 1988, como é que a gente pode mencionar ou referir a esse artigo com o artigo do CPC anterior, que foi construído, teoricamente, com a base da Constituição de 69. Então, não houve, de fato, nenhuma alteração. Especialmente continua inconstitucional, porque não está de acordo com o devido processo legal. O fato do juiz poder produzir provas tira ele da sua condição de imparcialidade, necessária para qualquer Estado democrático de direito. Então, o Brasil permanece no âmbito de um modelo misto, já estou terminando, ainda permanece no âmbito de um modelo misto, e isso não é uma opinião minha, é uma constatação, porque ele possui inconsistências dos dois modelos, né? Ele tenta aplicar os dois sistemas, a inquisitoriedade e a acusatoriedade. E se nós formos tentar trazer um pouco de Ferrajoli aqui, o Luigi Ferrajoli, que é o pai do garantismo, ao escrever o livro Direito e Razão, Teoria de um Garantismo Penal, mas que na parte final do filme ele fala de uma teoria geral do garantismo, de modo que a gente não pode querer aplicar o garantismo só para o penal. Inclusive foi uma pergunta que fizeram no meu mestrado, como eu estava querendo aplicar uma teoria penal no âmbito processual civil. Isso é não conhecer realmente o garantismo. Ele constrói um sistema garantista ideal a partir de 10 axiomas, sendo 6 garantias materiais e 4 processuais. E uma das principais processuais é o princípio da submissão à jurisdição, que teria aí num sentido estrito e no sentido lato. E no sentido estrito é exatamente não há processo sem acusação, sem prova e sem defesa. Ele está nos dizendo que essa divisão das partes em papéis distintos e separados representa uma garantia contra o poder inquisitivo. É a transposição cênica de uma estrutura argumentativa do sistema acusatório. Por isso que a Constituição de 1988 possui no seu âmago, na sua essência, o princípio político fundamental que deve nortear todo o processo democrático, que é o de que todo cidadão tem o direito de ser julgado por um juiz que não se envolva com a acusação, que é a síntese do sistema acusatório. O juiz democrático não é aquela figura que acusa, produz prova, julga e executa. E para finalizar, eu só queria fazer as remissões para a necessidade de estudo também de reflexões hermenêuticas, especialmente a hermenêutica filosófica, que está sendo muito bem propagada no nosso país pela doutrina do Lênin Streck, pelo André Caran Trindade, pelo Lúcio Delfino. Essa teoria da decisão, ela foi num livro de debate com Luigi Ferrajoli, que inclusive o Lênio participa. O Ferrajoli reconhece que a solução dele é uma solução insatisfatória e que a teoria da decisão, que é trabalhada na hermenêutica filosófica, tem muito a agregar. E eu acho que isso é verdade para que a gente não permaneça, nem garantistas, nem ativistas, reféns de uma filosofia da consciência, reféns do esquema sujeito-objeto, para que adentremos realmente no pós-positivismo e não no neoconstitucionalismo, percebendo, claro, 3 especiais pontos: a diferença entre texto e norma, a interpretação do direito, que deixa de ser ato revelador da vontade ou do legislador, e que a sentença deixa de ser processo silogístico. Então, essas são as minhas contribuições. Se nada mudou entre o que vocês pensavam antes de eu falar e eu falar agora, realmente eu não
cumprir com a minha função aqui. Agradeço novamente a oportunidade, Dr. Glauco, e sigo à disposição da EBD Pro e do IPDP.